Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática. Hoje vai ser sobre conceitos geométricos, geometria plana, envolvendo a coroa circular. Vamos lá? A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz no seu centro e, em seu entorno, um passeio. Aqui está o desenho da praça circular, o chafariz no centro, e o passeio é exatamente como se fosse essa calçada ao redor todo do chafariz. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Isso significa que todos eles têm o mesmo centro. Tanto o centro do chafariz quanto o centro da praça, do passeio, todos eles têm a mesma localização. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz estava cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os pontos A e B, conforme a figura. Aqui está, ponto A e ponto B, então esse segmento AB é a trena, em que ele garante que ela está tangente ao chafariz aqui. Então ela encosta exatamente um único ponto ali do chafariz. Com isso ele obteve a medida do segmento de reta B, 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metros quadrados. A medida encontrada pelo engenheiro foi a área do passeio. Aquela região composta pelo passeio é o que a gente chama na matemática de coroa circular. Então, isso é um problema em que você vai ter que calcular a área de uma coroa circular. Só para lembrar, a fórmula da área de uma coroa circular é nós imaginarmos como se você tivesse um círculo maior todo para ser calculado a área e o miolo, que é um outro círculo, você subtraísse essa área. Então, essa área é a área do círculo maior, que seria πr ao quadrado, menos a área do círculo maior, πr ao quadrado, cada um com seu respectivo raio. De tal forma que a gente pode colocar o π em evidência e dizer que isso é π que multiplica r² quadrado menos r quadrado. Essa é a fórmula da área da coroa circular, da área do passeio que a gente vai calcular. Qual a única informação que ele nos deu? Esse comprimento desse segmento de reta AB que está tangente ao círculo menor. O que a gente precisa pensar? Vamos desenhar os raios possíveis, né? A partir do centro aqui, que ele garantiu que as figuras eram concêntricas, quem seriam os raios? O raio da circunferência maior, porque nós vamos precisar dessas medidas dos raios aqui na fórmula, é eu sair do centro e ligar até qualquer ponto da circunferência maior. Óbvio que é interessante eu ligar nos pontos que estão relacionados ao problema, ligar aqui nos pontos A e B. Né? Existem infinitos raios, mas esses são os que me interessam. Então, essas medidas de A, do centro, que vamos chamar de OA e de OAB, são os raios da circunferência maior e são iguais entre si, então mede R1 para cada um dos lados. Nesse momento, a gente já percebe, então, que o triângulo AOB é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais. E se nós ligarmos do centro até o ponto de tangência, que isso é extremamente importante sempre que for possível, situações de tangência a gente vai tentar ligar centro em ponto de tangência, porque ali, com o ponto de tangência, o raio fica perpendicular. E eu tenho garantia de ter formado o triângulo retângulo. Mas mais do que isso, essa distância aqui, então, até o ponto de tangência, é o raio da circunferência menor, é o R', e a gente sabe que pelo fato de termos construído um triângulo isósceles, esse segmento que é perpendicular, que é a altura do triângulo isósceles, também funciona como mediana. Então, aquele ponto de tangência, na verdade, é o ponto médio do segmento AB. E aí nós sabemos que vai valer 8, então, para cada lado, aqueles 16. E cada um dos triângulos retângulos formados ali, vamos esboçar aqui do lado só para facilitar, nós temos a hipotenusa com valor de R maior, um cateto com R menor e o outro cateto valendo 8. E se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que vai me dizer que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos dois catetos. E aqui o que é interessante, pensando que onde temos que chegar na aplicação da fórmula da área do setor circular, que precisa do setor, não, desculpa, da coroa circular, nós precisamos da diferença entre os dois raios ao quadrado. E aqui nós temos uma expressão que envolve os dois raios ao quadrado. Se nós forçarmos a surgir aquela expressão, passarmos para o primeiro membro aquele R menor ao quadrado, nós vamos ter exatamente o valor da expressão representada por aquela diferença. E nós não precisamos necessariamente descobrir quanto é o valor de cada um dos dois raios. Basta que eu saiba que a diferença entre os raios ao quadrado, a diferença entre os quadrados desses raios é 64. E substituir na expressão. Como a minha área era π vezes
a diferença dos dois raios elevados ao quadrado, é só trocar, então, aquela expressão por 64. E descobrimos que a área, então, do passeio em metros quadrados vai ser exatamente 64π, alternativa D, certo? Da aplicação de um teorema de Pitágoras, você, na verdade, chega exatamente na relação que ele já precisava para ser substituído. Você não precisou necessariamente ter o valor indicado de cada um dos dois raios, certo? Espero que vocês estejam aprendendo, entendendo e curtindo para seguir o nosso canal e receber todos os dias um vídeo novo. Até mais, um abraço.